Boa noite. Havendo número legal de vereadores e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de maio de 2023. Conforme a resolução número 002/2020, será feita uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Vereador Eduardo Jardim Alves, do PP. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílios sempre presente na adversidade. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2023, que foi distribuída aos senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Solicita ao assessor de comunicação que faça a leitura do expediente. A leitura do pedido de providência número 047/2023. Pedido de providência 047/2023, autor vereadora Vívia Correia de Quadros. Para que o Executivo Municipal providencie junto aos órgãos competentes a limpeza e a poda e capina das praças públicas nas ruas de todo o bairro Arpoador. Justificativa. No exercício da fiscalização. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023, vereadora Vívia Correia. Leitura do ofício número 020/2023 da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Ofício número 020/2023, Xangri-Lá, 3 de maio de 2023. Ao juiz substituto da 9ª Vara de Porto Alegre, doutora Clarides Reinheimer. A Câmara Municipal de Vereadores vem, por meio deste, informar a Vossa Excelência que, diante do atraso do plano diretor no município de Xangri-Lá, vem sendo alvo de diversos prejuízos milionários, sendo eles o orçamento por parte dos órgãos públicos, quando deixa de arrecadar cifras de milhões. B. Financeiro, por parte dos empreendedores com os seus projetos e trabalhos parados. C. O desempenho em massa na cota de centenas de pessoas por ausência da oportunidade de trabalho nas principais atividades que movem a economia local em consequência do prejuízo financeiro e iniciam na corretagem do empreendedor, na realização da alvenaria, construção, entrega de empreendimentos, frisando que Xangri-Lá tem menos de 20 mil habitantes, sendo centenas de trabalhadores desempregados, no impacto significativo na vida cotidiana de suas famílias. Nota-se que o referido projeto, que ultrapassou a fase do Poder Executivo, encontra-se nesta Casa Legislativa para apreciação desde dezembro de 2002. Inclusive, ainda em uma única audiência pública, fosse suficiente ao Poder Legislativo para atingir a aprovação ou desaprovação da proposta. Optou por 3 audiências e a apresentação de uma conclusão, já com a indicação das emendas parlamentares, antecedendo a ida para o plenário. O fato da situação trata-se de clara interferência entre os poderes, tendo o Poder Executivo desenvolvido a sua parte e o Poder Legislativo impedido de desenvolver a sua função. Por interferência direta e do Poder Judiciário, atentando contra da legalidade e impedir o pleno prestação de Xangri-Lá atribuído pela Constituição Federal, pelas razões postulamos o desembaraço urgente e o desenvolvimento do plano diretor do município de Xangri-Lá. Sem mais para o momento, ficamos à disposição, renovando
protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Giovanni Nazário Laurentino, presidente, Davi Borges, Cleomar Genoato Vargas, Aldalcir Rodrigues da Silva, Eduardo Jardim Alves, Francisco da Silva Pereira e Sérgio Tadeu dos Santos, Vívia Correia de Quadros e Jorge Luiz Nicolau. Leitura do ofício número 208/2023, do Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício número 208/2023, Gabinete do Prefeito Municipal, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Senhor Presidente, solicitação de apreciação em regime de urgência dos projetos de lei 046. Inclui os dispositivos da Lei nº 2.441, de 12 de setembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a concessão no uso de espaços públicos mediante ao processo de licitação dos quiosques para a venda de lanches e bebidas e aluguel de barracas, cadeiras e guarda-sóis junto à faixa de praia, com exploração publicitária. 047. Altera o dispositivo da Lei número 950, de 17 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Xangri-Lá, o CONDEMA, e da outras providências. 048. Autoriza o Poder Executivo a contratar médico neuropediatra na Secretaria da Saúde. 49. Abre no orçamento vigente crédito adicional e especial e dá outras providências. 050. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de ciências na Secretaria de Educação. 051. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 907, de 29 de novembro de 2006, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos da administração direta no município de Xangri-Lá. 52, abre no orçamento vigente crédito adicional e especial e dá outras providências. Leitura de resolução da mesa 005/2023. Resolução da mesa diretora número 05/2023. Dispõe sobre a dispensa de inexigibilidade de licitação de forma física nos termos do artigo 75, no inciso 3º, do artigo 176, inciso 2º, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, no âmbito da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Capítulo número 1. Dispõe disposições preliminares, objetivo e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta resolução da mesa dispõe sobre as hipóteses de contratação direta, de inexigibilidade, em especial a dispensa de licitação, na forma física que trata do artigo 75, no inciso 3º, do artigo 176, do inciso 2º, ambos da Lei nº 14.133/2021. Capítulo 2º, da dispensa de licitação. Hipótese de uso. Artigo 2º. Dentro do prazo fixado no artigo 176, do inciso 2º da Lei nº 14.133 de 2021, a Câmara Municipal de Xangri-Lá adotará a dispensa de licitação na forma física nas seguintes hipóteses. Primeiro, a contratação de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos
automotores no limite do disposto no inciso 1º do caput do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021. Segundo, a contratação de bens e serviços no limite disposto no inciso 2º do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Terceiro, a contratação de obras e bens e serviços, incluindo serviços de engenharia, nos termos do disposto no inciso 3º e seguinte do caput do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, quando cabível. E, quarto, registro de preços para a contratação de bens e serviços por mais de um órgão ou entidade, nos termos do inciso 6º do artigo 82 da Lei nº 14.133 de 2021. Inciso 1º, para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput, deverão ser observados de forma cumulativa. Primeiro, o somatório despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. Segundo, o somatório da despesa realizada com os objetivos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos à contratação no mesmo ramo de atividade. Inciso segundo, considera-se o ramo de atividade a participação econômica de mercado, identificada pelo nível de subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o SENAI. Inciso terceiro, o dispositivo do inciso 1º deste artigo não se aplica na contratação de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores e propriedades do órgão ou entidade contratante, incluindo o fornecimento de peças, do que trata o inciso 7º do artigo 75 da Lei nº 14.133 de 2021. Inciso 4º, os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput serão periodicamente atualizados conforme normatização federal. Inciso 5º, fica facultado o uso da dispensa eletrônica que, caso adotado, deverá seguir o regulamento próprio. Procedimento da dispensa. Artigo 3º. O procedimento da dispensa de licitação será conduzido pelo agente de contratação após fundada a pesquisa inicial de preços e será realizada na forma física e será instruído com os seguintes documentos. No mínimo, 1. Documento de formalização da demanda e, se for o caso, o estudo técnico preliminar, análise de riscos de termos de referência e projeto básico ou projeto executivo. Segundo, parecer jurídico, se for o caso, pareceres técnicos que demonstrem o entendimento dos requisitos exigidos. Terceiro, demonstração da contabilidade de previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Quarto, comprovação no que o contratado preenche os requisitos da habilitação e qualificação mínimas necessárias. Quinto, razão de escolha do contratado. Sexto, pesquisa de preços, se for o caso, justificativa de preços. Sétimo, autorização da autoridade competente. Inciso 1º, na hipótese do registro de preços que dispõe do inciso 4º do artigo 2º, somente será exigida a previsão de recursos orçamentários nos termos do inciso 4º do caput quando da formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. Inciso 2º, o ato que autoriza a contratação direta deverá ser divulgado pelo agente de contratação e será mantido à disposição do público no site da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Inciso 3º, nos casos de dispensas de licitação regulados pela presente resolução da mesa, e somente serão necessários quando se tratar da contratação com a prestação sucessivas ou entrega
não imediata. Edital. Artigo 4º. O órgão edital deverá publicar o edital as seguintes informações para a realização do procedimento de contratação, objetivando o recebimento de propostas adicionais de eventuais interessados. 1. Especificação dos projetos a ser adquirido ou contratado. 2. As quantidades e o preço estimado de cada item. 3. O local e o prazo de entrega do bem e a prestação do serviço ou a realização da obra. 4º, a observância das disposições previstas na Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. 5º, as condições da contratação e as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. 6º, a data e horário máximo do envio da documentação proposta, cotação de preços, respeitando o horário comercial. 7º, o endereço eletrônico, e-mail, para o envio da documentação proposta na cotação de preços, sendo facultado a previsão de entrega da documentação proposta de preços diretamente ao agente de contratação. Primeiro, o prazo fixado para a abertura do julgamento do procedimento não será inferior a 3 dias úteis contados da data da divulgação do aviso de contratação direta, que será publicada em portal da Câmara Municipal de Xangri-Lá e Diário dos Municípios. Inciso 2º, nas contratações cujo valor total não ultrapassando 40% do valor previsto no artigo 2º dos incisos 1 e 2 desta resolução, fica facultado à administração pública e a publicação do edital que trata do caput ou a realização da estimativa de preços economicamente da seleção de propostas mais vantajosas. Da divulgação do edital. Artigo 5º. O aviso do edital será divulgado no Diário Oficial do município, bem como será disponibilizado a sua íntegra no site oficial do órgão. Fornecedor. Artigo 6º. O fornecedor interessado após a divulgação do aviso de contratação direta encaminhará por meio eletrônico, e-mail ou por protocolo perante a agente de contratação a proposta com a descrição do objeto ofertado e a marca do produto, quando for o caso, e o preço até a data do horário estabelecido para a abertura dos procedimentos, devendo ainda apresentar declarações com as seguintes informações. 1. Inexistência do fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública. 2º, o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar número 123 de 2006, quando couber. 3º, em pleno conhecimento de aceitação das regras e das condições gerais da contratação constantes do procedimento. 4º, o cumprimento das exigências e reservas de cargos para pessoas com deficiência para reabilitado da Previdência Social, que trata do artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ou se couber. 5º, o cumprimento do dispositivo do inciso 6º do artigo 68 da Lei nº 14.133, de 2021. Artigo 7º, caberá ao fornecedor certificar do efetivo recebimento da proposta e a documentação pelo órgão licitante, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio, caso a documentação não seja recebida dentro do prazo máximo fixado no edital. Julgamento.
Artigo 8º. Encerrando o prazo para o envio da proposta e a documentação do órgão ou entidade, realizará a verificação das conformidades das propostas recebidas quanto à adequação do objetivo e à contabilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação ordenada e a ordem de classificação. Artigo 9º. Definido o resultado do julgamento quando a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para contratação, o órgão ou entidade poderá negociar as condições mais vantajosas. Inciso 1º. Na hipótese da estimativa de preços a ser realizada concomitantemente à seleção das propostas economicamente mais vantajosas e a verificação da contabilidade de preços será feita considerando-se todos os concorrentes nos procedimentos e valores por eles ofertados. Artigo 10º. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação quanto ao primeiro colocado, mesmo após a negociação for classificado em razão da sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, observando o disposto do artigo 9º do inciso 1º desta resolução. Inciso 1º. Concluída a negociação e se houver o resultado, será registrado na ata do procedimento, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação. Artigo 11º. Definida a proposta vencedora, o órgão da entidade deverá solicitar o envio da proposta adequada conforme negociação e, se necessário, de documentos complementares. Parágrafo único. No caso da contratação em que o procedimento exige a apresentação de planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários ou de custos de formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores, readequando as negociações. Habilitação. Artigo 12. Para a habilitação do fornecedor melhor classificado, serão exigidas as condições que dispõe da Lei Federal número 14.133, de 2021. Parágrafo único. Os documentos necessários de habilitação deverão ser enviados concomitantemente à proposta via e-mail ou protocolos perante a agente de contratação até a data do horário devido no edital. Artigo 13º. No caso da contratação para entrega imediata, considerada aquela com o prazo na entrega de até 30 dias da ordem do fornecimento, nas contratações dos valores inferiores a 1/4 do limite para despesa de licitação para compras em geral e nas contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento que trata da linha C no inciso 4º do artigo 75 da Lei número 14.133, de 2021. Somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da regularidade fiscal, social, trabalhista ou das pessoas físicas de quitação com Fazenda Federal, Trabalhista e FGTS. Inciso 1º. O caso de pessoas jurídicas enquadrada como MEI ou física em relação ao FGTS será suficiente para a apresentação de declaração informando não dever valores desta natureza. Artigo 14º. Constatando que o atendimento às exigências estabelecidas no artigo 12, o fornecedor será habilitado. Parágrafo único. Na hipótese do fornecedor não atender às exigências para habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente na ordem de classificação e até da apuração de uma proposta que atenda às especificações do objetivo e às condições de habilitação. Procedimentos fracassados ou deserto. Artigo 15º. No caso do procedimento restou fracassado ou deserto, o órgão da entidade poderá: 1.
republicar o procedimento. Dois, fixar o prazo para os fornecedores interessados que possam adequar as suas propostas e a sua situação no que refere-se à habilitação. Ou, 3, valer-se para a contratação de propostas obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, e se houver privilegiando-se dos menores preços sempre que possível e desde que atendidas as condições de habilitações exigidas. Do capítulo 4 da inexigibilidade de licitação, artigo 16. Entende-se como inexigibilidade de licitação de forma das contratações de bens e serviços todos os casos que for inviável a competição nos termos do artigo 74 da Lei Federal número 14.133/2021. Inciso 1º. Processo de inexigibilidade da licitação será conduzido pelo agente de contratação. Artigo 17º. O processo de contratação mediante inexigibilidade deverá ser instruído com os seguintes elementos: 1. Documento de formalização de demanda. 2. Estudo técnico preliminar no termo de referência no projeto básico ou projeto executivo e análise de riscos, se for o caso. 3. Minuta do contrato, se for o caso. 4. Razão de escolha do contratado. 5º. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínimas necessárias. Sexto, justificativa específica acerca da contratação mediante anexibilidade de licitação. 7º, autorização da autoridade competente. 8º, parecer jurídico. Capítulo 4º, da adjudicação da homologação. Artigo 18º, encerrada a etapa do julgamento de habilitação das contratações diretas e dispensas de inexigibilidade, agentes de contratação encaminhará o processo à autoridade superior para a adjudicação do objetivo de homologação dos procedimentos, observando no que couber o dispositivo do artigo 71 da Lei Federal, número 14.133, de 2021, do capítulo 5º, da publicidade da contratação. Artigo 19º. Após a adjudicação da homologação, antes de ser enviado o processo de contabilidade para o empenho, deverá a autoridade competente submeter o processo novamente ao agente de contratação, a fim de que ele proceda com as publicidades pertinentes, em especial no Licitacom. Do capítulo 6º, das sanções administrativas, artigo 20. Fornecedor estará sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal número 14.133/2021 e outras legislações aplicáveis, sem juízo da eventual anulação da nota e empenho de despesa ou da rescisão dos instrumentos contratual. Do capítulo 6º, disposições finais. Artigo 21. Os horários estabelecidos para a divulgação do procedimento de recebimento de propostas de documentos e observações de horários de Brasília, Distrito Federal. Artigo 22º. Esta resolução da mesa entra em vigor na data da sua publicação. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Giovanni Nazário Laurentino, Davi Borges, presidente, vice-presidente Davi Borges, Cleomar Genoato Vargas, primeiro secretário, Aldacir Rodrigues da Silveira, segundo secretário. Leitura de resolução da mesa 006/2023.
Resolução da mesa diretora número 06/2023, regulamentado os bens de consumo nos termos do artigo 20 da Lei Federal número 14.133/2021. No âmbito do Poder Legislativo do município de Xangri-Lá, Rio Grande do Sul. Objeto e âmbito de aplicação. Artigo 1º. Esta resolução estabelece o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas no âmbito do Poder Legislativo no município de Xangri-Lá, conforme disposto no artigo 20 da Lei Complementar número 14.133, de 2021. Definições. Artigo 2º. Para fins do dispositivo desta resolução, considera-se 1. Bem de luxo, bem de consumo com alta elasticidade, renda da demanda identificável por meio de características tais como: A. Ostentação. B. Opulência. C. Forte apelo estético. Ou D. Requinte. Segundo, bem de qualidade comum, bem em consumo com baixa ou moderada elasticidade e renda da demanda. Segundo, bem de consumo, todo material que atenda, no mínimo, um dos seguintes critérios. A. Durabilidade e uso normal perde ou reduz as suas condições de uso no prazo de 2 anos. B. Fragilidade, facilmente quebradiço ou deformável do modo irrecusável ou com perda de sua identidade. C. Perecibilidade, sujeito a modificações químicas ou físicas que levam à deterioração ou à perda de suas condições de uso com o decorrer do tempo. Essência do bem principal. E. Transformabilidade, adquirido para fins de utilização como matéria-prima ou matéria intermediária para a geração de outro bem. Quarto, elasticidade e renda da demanda em razão entre a variação percentual da quantidade da demanda e a variação percentual da renda média. Classificação de bens. Artigo 3º. O ente público considerará no enquadramento bem como luxo, conforme conceituado no inciso 1 do caput do artigo 2º. 1. Relativamente econômica, variáveis econômicas que indicam sobre o processo de bem, principalmente na facilidade e ou da dificuldade logística regional ou local de acesso aos bens. Segundo, relativa ou temporal, mudança das variáveis mercadológicas do bem ao longo do tempo em função de aspectos como: 1. Evolução tecnológica, tendências sociais, alterações de disponibilidade no mercado e modificações no processo submetido a logístico. Do artigo 4º, não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mesmo considerando na definição do inciso 1 do caput do artigo 2º. 1. Se for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem de qualidade comum de mesma natureza, ou tenha características superiores justificativas em face da estética atividade do órgão ou da entidade. Vedação e aquisição de bens de luxo. Artigo 5º. É vedada a aquisição de bens de consumo enquadrados como bens de luxo nos termos do dispositivo nesta resolução. Artigo 6º. O servidor público responsável pela contratação, quando identificar que trata-se de um bem de consumo de luxo nos termos desta resolução, devolverá ao requisitante. Para a supressão ou substituição dos bens
demandados. Vigência. Do artigo 7º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Giovanni Nazário Laurentino, presidente. Vice-presidente, Davi Borges. Primeiro secretário, Cleomar Genoato Vargas. E segundo secretário, Adacir Rodrigues da Silveira. Primeira leitura do projeto de lei número 047/2023. Primeira leitura do projeto de lei 046/2023. Projeto de lei 046/2023. Autor executivo municipal. Incluindo no dispositivo da lei número 2441, de 12 de setembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar concessão no uso de espaços públicos mediante ao processo de licitação dos quiosques para a venda de lanches, bebidas e aluguel de barracas, cadeiras, guarda-sóis, junto à faixa de praia com exploração publicitária. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 046. Os vereadores concordarem, permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei número 047/2023. Projeto de lei número 047/2023. Altera o dispositivo da lei número 950, de 17 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Xangri-Lá, o CONDEMA e da outras providências. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 047/2023. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei 048/2023. Projeto de lei número 048/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar médico neuropediatra na Secretaria da Saúde. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei 048/2023. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei número 049/2023. Projeto de lei 049/2023. Abre no orçamento vigente crédito adicional em especial e dá outras providências. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei 049/2023. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei 050/2023. Projeto de lei 050/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de ciências na Secretaria de Educação. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 050/2023. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei número 051/2023. Projeto de lei número 051/2023. Altera os dispositivos da Lei Municipal número 907, de 29 de novembro de 2006, que dispõe sobre considerações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos da administração direta do município de Xangri-Lá. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 051/2023. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei número 052/2023. Projeto de lei número 052/2023. Abre no orçamento vigente crédito adicional em especial e dá outras providências. Quero pedir aos nobres colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 052/2023. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Primeira leitura do projeto de lei número 053/2023. Projeto de lei número 053/2023. Regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos na nova lei de licitação. Segunda leitura do projeto de lei número 043/2023.
Segundo. Projeto de Lei número 043/2023. Inclui no calendário do município a primeira corrida pela vida, conscientização e prevenção de controle aos diabetes. Como não há oradores inscritos por 10 minutos, passamos para a liderança de bancadas por 5 minutos. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau, do PDT. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência aqui presente. Permita cumprimentar aí os representantes e os companheiros do Partido dos Trabalhadores aqui, nos dando a honra da visita. E já agradecer, né, pela disponibilização de algumas emendas, né, que foram direcionadas ao município de Xangri-Lá. E também vou pedir a colaboração deles, porque tem algumas reivindicações lá junto ao gabinete dos deputados do PT, para que a gente possa receber mais alguns recursos que sempre são bem-vindos. Presidente, gostaria de fazer referência à terceira Rústica Azul, uma corrida pelo autismo, né, ocorrida no dia 29/4 passado agora, em que estivemos presentes lá, o presidente competindo e eu assistindo, como não sou um atleta tão preparado, né, também estava presente lá o prefeito em exercício, professor Fred, secretária de Assistência Social, secretário de Turismo e o COPED, né, representado lá pelos participantes lá que estavam presentes, né. Queria ressaltar, né, essa lei que foi criada lá em 2019, está na terceira edição, pois em 2020 e 2021, em virtude da pandemia, não pôde ser realizada, né. Então, a autoria do vereador Fábio Júnior, essa Rústica Azul, né, uma corrida pelo autismo, que visa conscientizar a nossa comunidade a respeito do autismo. Então, fazer essa referência, né, e agradecer por a gente ter sido convidado para participar e poder ter dado a nossa contribuição. Muito obrigado. Espaço para liderança de bancadas por 5 minutos. Não havendo quem queira usar mais a palavra, está à discussão os pedidos de providência do número 046. Acho que é só. Não. Pedido de providência 047. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneça a comissão. Aprovado por todos os vereadores. Coloque em votação a resolução 005/2023. Colocar em discussão. Como foi feita a leitura na primeira lei, eu só vou pedir aos vereadores se concordam de colocar já direto em discussão. Todos concordam? Então, eu coloco em discussão, então, a resolução 05/2023. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores.
A mesma coloco também, eu pedi para os vereadores, né, que a resolução da mesa 006 para que seja só discutida, não ser feita a leitura. Concordam os vereadores? Coloque em votação. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos. E coloco em discussão a resolução 06. Não havendo o que queira discutir, coloco em votação. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei 040/2023. O 040 não tem. Tá aí? Está aí contigo, Jorge? Não, mas eu não... Casualmente o projeto de lei, viu? É a primeira leitura? É a primeira leitura? Hã? Mas daí vai para votação. Lê para votação. Como é que ele não vota? Mas os parecer. O vereador Jorge, é de sua autoria o projeto? Não tem como ser aprovado a semana que vem? Porque não tem parecer. Não, é terceira leitura. Podemos colocar a semana que vem até para termos novamente a visita dos companheiros para eles prestigiarem a sessão novamente aí. Deixamos para a semana que vem. Muito obrigado, Jorge. Está na terceira leitura. Leitura do projeto de lei 046/2023. Como foi aprovada a segunda leitura para não ser feita, vai à votação, ele vai fazer toda a leitura do projeto. Projeto de lei 046. Projeto de lei número 046/2023 inclui o dispositivo da lei número 2441 de 12 de setembro de 2022 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a concessão do uso de espaços públicos mediante o processo de licitação dos quiosques para a venda de lanches e bebidas e aluguel de barracas, cadeiras e guarda-sóis junto à faixa de praia, com a exploração publicitária. Artigo 1º. Fica incluso no inciso 4º do inciso 5º no artigo 1º da Lei número 2.441, de 12 de setembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação: poderão os permissionários, enquanto
a municipalidade manter vigente o termo de gestão de praia, de acordo com a convivência e a oportunidade da administração e permanecer na faixa de praia durante o ano. Quinto, a regulamentação do parágrafo anterior, que ocorrerá por meio de edição ou de decreto. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamentos ao projeto de lei número 046/2023, relatório. Analisada a proposta, o relator Cleomar Ginoto Vargas acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator Cleomar Ginoto Vargas, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 046/2023, que inclui o dispositivo da lei número 2441, relatório. Analisada a proposta do relator Adalciro Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para a sua apreciação. Relator, vereador Adalciro Rodrigues da Silva, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei 046/2023. Com a palavra o vereador Adalciro, do MDB. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, venho discutir esse projeto, que eu acredito que seja um avanço, do ponto de vista de permanecer os nossos quiosques à beira-mar no período da baixa temporada. A gente sabe que é um risco, em razão da questão do clima, pode haver ressaca, mas os quiosqueiros eles pediram essa permissão, para que esses quiosques ficam abertos. Então, tomando todos os cuidados, acredito que eu acho que será uma boa, para o nosso município e para as pessoas que nos visitam aqui na baixa temporada também. Quero lembrar aqui os nossos colegas vereadores que a gente aprovou aquela lei que disciplina a questão do uso da faixa de praia com relação à colocação de barracas e à comercialização de bebidas e alimentos, e que a gente deve, em breve, também estar regulamentando a questão dos valores ali dos alvarás, que é importante, se aproxima aí uma nova temporada e para que a gente não tenha conflito, que a gente regulamente essa lei o mais breve possível. Demais era isso, obrigado. Está em discussão o projeto de lei 046/2023. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei número 047/2023. Projeto de lei número 047/2023. Altera o dispositivo da lei número 950, de 17 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente no município de Xangri-Lá, o CONDEMA, e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 4º da lei número 950, de 17 de abril de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O CONDEMA será composto de forma paritária por representantes do poder público, da sociedade civil organizada, a saber, 1. Representantes do poder público. A.
representante titular do órgão do Executivo Municipal de Meio Ambiente. B, o representante do Poder Legislativo Municipal designado pelos vereadores. C, 2 representantes do órgão do Executivo Municipal abaixo os mencionados. C, um órgão municipal da Saúde Pública e Educação e ou ação social de obras públicas dos serviços urbanos. B, um representante do órgão de administração pública estadual ou federal que tenha as suas atribuições da proteção ambiental ou saneamento básico que possuam representação no município, tais como ICMB, Polícia Florestal, IF, Emater, IBAMA, IMA e etc. Segundo, representantes da sociedade civil. A, 2 representantes do setor organizado da sociedade, tais como o setor do turismo e da agricultura, pesca e da indústria e comércio, clubes e serviços e sindicatos e pessoas comprometidas com a questão ambiental. B, um representante da entidade civil criada por objetivo da defesa dos interesses dos moradores com atuação no município. C, um representante de entidades civis criadas com a finalidade de defesa da qualidade do meio ambiente, da educação ou da cultura, com atuação no âmbito do município. Um representante da instituição do ensino e pesquisas comprometidas com a questão ambiental. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa solicitar a autorização desta Casa Legislativa para alterar o dispositivo da Lei nº 950, de 17 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente no município de Xangri-Lá, o CONDEMA, e da outras providências. Justificativa. Justifica-se a presente proposta tendo em vista a necessidade de incluir a lei que as entidades serão selecionadas por suas manifestações de interesse aceitas ou pela conexão do tema meio ambiente e a sua participação ativa no meio das demais alterações que se fizerem necessárias sobre a forma da seleção de permanência e serão objeto de estudo do Conselho para a alteração do regimento interno e posteriormente enviadas. Desta forma, envia a presente proposta em regime de urgências confiantes da sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal Xangri-Lá, 2 de maio de 2023, Frederico Freire Figueiró, prefeito em exercício. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator de Comissão em Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 047/2023, relatório. Analisada a proposta, o relator Cleomar Ginoto Vargas acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Cleomar Ginoto Vargas, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 047/2023. Relatório. Analisada a proposta do relator Adalcir Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Adalcir Rodrigues da Silva, relator. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei número 047/2023. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação com sua redação final. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei número 048/2023. Projeto 048/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar médico neuropediatra na Secretaria da Saúde. Artigo 1º. Fica criada a função de médico neuropediatra com atribuições constantes no anexo 1.
Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente servidores para a Secretaria da Saúde, sendo até um médico neuropediatra pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 e 234 do regime jurídico dos servidores. Artigo 3º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio do processo seletivo simplificado. Artigo 4º. Para o jus aos servidores contratados para esta lei, facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei número 1373 de 2010. Artigo 5º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 6º. As despesas e as contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria da Saúde. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. Senhores vereadores, incluso e remeto em análise desta colenda à Câmara Municipal Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar médico neuropediatra na Secretaria da Saúde. Desta forma, envio a presente proposta em regime de urgência, confiantes de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal Xangri-Lá, 5 de maio de 2023, Frederico Freire Figueiró, Prefeito Municipal em exercício. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 048/2023, relatório. Analisada a proposta do relator Aldacir Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Vereador Aldacir Rodrigues da Silva, relator Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 048/2023, relatório. Analisada a proposta do relator Cleomar Genoato Vargas, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Cleomar Genoato Vargas, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei 048/2023. Não havendo quem queira discutir, está em votação com sua redação final. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei número 049/2023. Projeto de lei 049/2023. Abre no orçamento vigente crédito adicional e especial e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Xangri-Lá faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e prolongo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o orçamento vigente do crédito adicional e especial na importância de 150 mil distribuídos nas seguintes dotações. Artigo 2º, o crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com os recursos provenientes. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo abrir orçamento vigente, crédito adicional em especial e da outras providências. Justificativa. Justifica-se o presente projeto para abrir crédito em especial
a fim de atender à alteração da emenda 1 de aquisição de veículos adaptados na Secretaria da Saúde para custeio de exames laboratoriais. Desta forma, envio a presente proposta em regime de urgência, confiantes da sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Xangri-Lá, 25 de abril de 2023, prefeito em exercício, Frederico Freire Figueiró. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 049/2023, relatório. Analisada a proposta do relator Gleomar Genoto Vargas, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Gleomar Genoto Vargas, relator, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 049/2023. Relatório. Analisada a proposta do relator Aldocir Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei 049/2023. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação com a sua redação final. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei número 050/2023. Projeto de lei 050/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de ciências na Secretaria de Educação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente até um professor de ciências para a Secretaria de Educação, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores, pelo período de até 12 meses a contar da data da assinatura do contrato, de acordo com os artigos 232 e 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Artigo 2º. O cargo a ser contratado deverá seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus aos servidores contratados a esta lei facultativamente ao vale de alimentação, previsto na Lei número 1373/2010. Artigo 4º. As contratações são emergenciais com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com contratações serão suportadas por dotações orçamentárias da Secretaria de Educação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos, senhores vereadores. Inclusive, remeto a análise desta colenda à Câmara Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar professor de ciências na Secretaria de Educação, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Justifique-se a criação de uma vaga de professor de ciências para atender a demanda da Escola Municipal Manuel Prestes nas turmas 81, 82 e 83, no turno da manhã. Desta forma, envia a presente proposta, confiantes da sua aprovação em regime de urgência, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Xangri-Lá, 24 de abril. Frederico Freire Figueiró, prefeito em exercício. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator de Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 050/2023, relatório. Analisada a proposta do relator Aldocir Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa da proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Aldocir Rodrigues da Silva, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 050/2023. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de ciências
na Secretaria de Educação. Relatório: analisada a proposta do relator Cleomar Genonato Vargas, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. O relator, vereador Cleomar Genonato Vargas, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei 050/2023. Não havendo o que queira discutir, coloco em votação com sua redação final. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei número 051/2023. Projeto de lei 051/2023. Altera os dispositivos da Lei Municipal número 907, de 29 de novembro de 2006, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores públicos ativos da administração direta no município de Xangri-Lá. Artigo 1º. Fica alterada a redação do inciso 4º do inciso 5º, bem como incluindo o inciso 6º no artigo 3º da Lei número 907, de 29 de novembro de 2006, que passa a ter a seguinte redação. Inciso 4º. Fica estipulada a margem de 45% para empréstimos com instituições financeiras públicas previstas a 20% para pagamentos através dos sindicatos e associações. Inciso 5º, dos 45% mencionados no parágrafo anterior, 5% serão reservados exclusivamente para a motivação de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização ou com a finalidade de sequer por meio de cartão de crédito. No inciso 6º, na hipótese de as consignações contratadas isoladamente ou combinadas com outras anteriores, ultrapassados os limites 45%, observe-se-á: 1. Ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no parágrafo anterior para operações já contratadas. Ficará vedada a contratação de novas obrigações. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Parecer jurídico favorável. Parecer do relatório de Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 051/2023. Relatório: analisada a proposta do relator Adociro Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Adociro Rodrigues da Silva, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator de Comissão em Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 051/2023. Relatório: analisada a proposta do relator Cleomar Genonato Vargas, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Cleomar Genonato Vargas, relator, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei 051/2023. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação com sua redação final. Os vereadores concordarem, permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei 052/2023. Projeto de lei 052/2023 abre orçamento vigente de crédito adicional e especial e dá outras providências. Prefeito Municipal de Xangri-Lá faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e prolongo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto o crédito adicional vigente e crédito adicional especial em importância de R$ 167.333,33 distribuídos nas dotações. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Exposição de motivos. O presente projeto de lei tem por objetivo abrir no orçamento vigente crédito adicional e especial e dar outras providências.
Justifica-se o presente projeto em razão da Secretaria da Saúde ter recebido emendas federais destinadas com aquisição de mobílias para o ESF Iguará, sendo que estas são vinculadas e este fim do motivo pelo qual se faz necessário relações da emenda 3, a fim que possa ser utilizada no custeio de medicação. Desta forma, envio a presente proposta em regime de urgência, confiantes da sua aprovação, nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, Xangri-Lá, 4 de maio de 2023, prefeito em exercício, Frederico Freire Figueiró. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator de Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 042/2023. Relatório. Analisada a proposta do relator Adalciro Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Adalciro Rodrigues da Silva, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator de Comissão em Finanças ao Orçamento, o projeto de lei número 052/2023. Relatório. Analisada a proposta do relator Cleomar Genoato Vargas, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Cleomar Genoato Vargas, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei número 052/2023. Com a palavra o vereador Jorge Luiz Nicolau. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência presente, nos dando a honra da sua companhia nessa noite, e também quem nos acompanha através da página da Câmara no Facebook. Presidente, essa emenda impositiva que nos havíamos destinado para a compra de mobília para o ESF Iguará, né? Como muito bem diz a exposição de motivos, o município recebeu recursos específicos do governo federal para a aquisição de mobília. Então, em conversa com a coordenação dos ESFs, também com a Secretaria de Saúde, com a Secretária de Saúde, nos foi solicitado, né, que pudesse ser feito esse remanejo para a compra de medicação para a farmácia básica. Então, né, como a gente quer realmente que as coisas funcionem, andem e não atravanquem, que esse recurso seja destinado para a compra de medicação, para que as pessoas possam chegar na nossa farmácia e receber sempre a sua medicação em dia. Muito obrigado, uma boa noite. Está em discussão o projeto de lei 052/2023. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Leitura do projeto de lei 053/2023. Isso aqui. Esse vai. Foi. Projeto de lei 53/2023, autoria mesa diretora. Regulamenta a gestão e a fiscalização de contratos da nova lei de licitação. Dá disposições gerais. Artigo 1º. As contratações deverão ser formalizadas em instrumentos de contrato salvo: 1. Dispensa de licitação em razão do valor ou inexigibilidade da licitação que reste abaixo o valor máximo de despesa. 2. Compras com entrega imediata, entendidas como sendo aquelas com o pedido de entrega de até 30 dias a contar do período formal no fornecimento feito
pela administração, desde que não gerem entregas sucessivas. Inciso 1º. Quando não for necessário o instrumento de contrato, este será substituído por nota ou empenho ou ordem de execução de serviço. Do inciso 2º, o contrato de forma verbal e nulo de pleno direito, salvo de pequenas compras ou de prestação de serviços pronto ao pagamento, assim entendidas aquelas que do valor não superior a R$10.000. Artigo 2º, quando for necessária a formalização de instrumentos de contrato, será necessária a atuação do gestor de contratos, bem como o fiscal de contratos. Inciso 1º, a nomeação dos gestores e fiscais devem ser observadas as determinações do artigo 7º da Lei nº 14.133/2021, sendo cabível justificadamente a sua mitigação em razão do artigo 175 da Lei nº 14.133/2022, do gestor de contratos, do artigo 3º, o gestor do contrato, o servidor efetivo ou não responsável pelo serviço de gerenciamento e a coordenação do processo de fiscalização da execução contratual dos contratos administrativos da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Do inciso 1º, o gestor dos contratos é responsável apenas pelas contratações em que são necessários instrumentos de contrato. Do artigo 4º, são das atribuições do gestor de contrato. 1. Análise dos pedidos de manutenção de equilíbrio econômico e financeiro do contrato ou aplicá-la de ofício quando previsto no contrato ou edital. 2. Gestão de prazos dos contratos, devendo informar a autoridade superior com antecedência mínima de 60 dias sobre o fim do prazo. 3. Elaboração dos instrumentos contratuais com auxílio da assessoria jurídica. 4. Execução dos atos preparatórios das instruções do processo. 5. Sugestão de autoridade superior para a aplicação de penalidades. 6. Fiscalizar a atuação dos fiscais de contrato para que sejam cumpridas as obrigações contratuais da Câmara Municipal de Xangri-Lá, em especial o prazo de pagamento. 7. Realizar-se as tarefas relacionadas ao controle no prazo do contrato, no acompanhamento de empenho ao pagamento e a formalização de apostilamentos de termos aditivos de acompanhamento de garantias e glosas dos fiscais de contratos. Artigo 5º, a função 2. A função de fiscal do servidor designado, a função de contrato designado pela autoridade máxima mediante a portaria para acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços de contrato a ser atribuído o servidor devidamente capacitado na área. Este deverá: 1. Zelar pelo fiel cumprimento do contrato anotado em registro próprio de todas as ocorrências de suas execuções, determinando o que for necessário a regulamentação das faltas e dos defeitos observados, e submeter aos seus superiores em tempo hábil as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência nos termos da lei. 2. Analisar continuamente a qualidade dos serviços prestados e ou materiais fornecidos pela contratada em periodicidade adequada ao objeto do contrato e, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 3. Atestar formalmente nos autos processos as notas fiscais relativas aos serviços prestados e ou aos materiais fornecidos antes do encaminhamento financeiro para o pagamento. 5. Verificar mensalmente a manutenção das condições de habilitação da contratada
solicitando os documentos comprobatórios pertinentes aos casos necessários. Verificar mensalmente a manutenção das condições de habilitação da contratada, solicitando os documentos comprobatórios pertinentes aos casos necessários. Sexto, analisar perante a administração pública a satisfação com os serviços prestados para fins de fiscalização mediante a utilização de critérios de avaliação qualitativas do objetivo. Artigo 6º. Na execução das suas funções, o fiscal do contrato deverá: 1. Anotar os registros próprios de todas as ocorrências relacionadas à execução dos contratos determinados que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 2. Informar aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes à situação que a demanda e decisão ou providências que ultrapassem a sua competência. Data da gratificação para o exercício da atividade de fiscal do gestor de contratos. Artigo 7º. Fica criada a gratificação mensal destinada aos servidores designados mediante a portaria para a função de fiscal ou gestor de contrato. Inciso 1º. A gratificação que trata este artigo será correspondente a 30% do melhor vencimento da Câmara Municipal de Xangri-Lá. 2. A gratificação será paga no limite de 1 gestor de contrato, 2 fiscais de contrato. Das disposições finais, no artigo 8º, fica facultado o gestor fiscal do contrato de qualquer momento solicitar o parecer por escrito da assessoria jurídica ou controle interno do município para fins de elucidação das dívidas em relação às suas atividades. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Giovanni Nazário Laurentino, presidente. Davi Borges, vice-presidente. Cleomar Genoato Vargas, primeiro secretário. Aldacir Rodrigues da Silva, segundo secretário. Justificativa. A Lei Federal número 14.133/2021 trouxe a nova dinâmica para as contratações públicas, sendo necessária a regulamentação desta lei em diversos pontos, com um deles tratando-se da função de fiscalização e gestão de contratos. Assim sendo, o presente projeto de lei especifica as atribuições destas duas figuras de agentes e relevância para a função pública, uma vez que elas realizam efetiva ação de fiscalização acerca das contratações públicas, bem como possuem a responsabilidade pessoal acerca das suas funções. Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer jurídico favorável. Parecer do relator de Comissão em Finanças e Orçamento ao projeto de lei número 043/2023, relatório. Analisada a proposta do relator Cleomar Genoato Vargas, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator Cleomar Genoato Vargas, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Parecer do relator de Comissão em Constituição e Justiça ao projeto de lei número 053, relatório. Analisada a proposta do relator Aldacir Rodrigues da Silva, acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa desta proposta ao plenário para sua apreciação. Relator, vereador Aldacir Rodrigues da Silva, Xangri-Lá, 8 de maio de 2023. Está em discussão o projeto de lei 053/2023. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores concordarem e permanecer como estão. Aprovado por todos os vereadores. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos.
Com a palavra, a vereadora Vívia Quadros. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao pessoal que está aí nos assistindo hoje. Obrigada pela visita do Robson, em nome de todos. Também ao pessoal que está assistindo em casa. Bom, quero começar essa fala hoje, né, falando sobre a minha fala da semana, da última semana, que foi sobre o cercamento do bairro Figueirinha. Talvez alguns colegas aqui, né, não entenderam diretamente a minha fala, né, que eu deixei claro nessa tribuna que seria importante nós fazer um questionamento à comunidade, que é o correto. Nós não estávamos falando de arrumar uma rua ou alguma coisa muito simples, a gente estava falando de um cercamento de um bairro que já existe há muitos anos, né, e que a comunidade estava me procurando, né, muitos fazendo questionamento, que gostariam de saber o porquê do cercamento, né, e o porquê, né, qual era a metragem e tudo mais, alguns contra, outros a favor. Então, após a minha fala, deixei muito bem claro que eu era, sim, a favor, mas que também tivesse investimento dentro daquela comunidade, né, das coisas mais necessárias e urgentes, que não seria o tal cercamento. Mas não que eu seria contra. Só para nós deixar isso bem claro aqui, tá? E, mediante disso, foi muito importante a gente fazer essa enquete. Sabe? A gente surpreendeu, porque a gente teve moradores que me procuraram no privado, assim que chegou o material, que tinham uma opinião, e com a conversação e com as informações que daí eu, sim, consegui obter com o Executivo, a gente conseguiu passar e mudar o pensamento, né? Ou, pelo menos, esclarecer para a comunidade, que é o contribuinte. Então, através disso, muitos moradores, a grande maioria está a favor. Uns que já eram contra conseguiram hoje mudar a sua opinião para entender que hoje é pela nossa segurança, né? Outros ainda continuam contra, mas a gente vive num país democrático e, para isso, a gente faz enquete. E vão lá, ainda está lá a enquete. Essa semana eu tenho uma conversa com o prefeito para a gente decidir isso, mas provavelmente será, sim, fechado o cercamento, né, lá no bairro Figueirinha, visando a segurança de todos os moradores. Esse é um ponto que eu gostaria, né, de debater aqui e falar, esclarecer, na verdade. E, já tocando nesse assunto, falar um pouquinho, né, hoje eu venho agradecer ao nosso Executivo Municipal pela limpeza que tem sido feita lá na comunidade. Na verdade, por causa da chuva que atrapalhou aí nos últimos dias, não foi concluído 100%, mas queria tranquilizar a comunidade que está sendo concluído. Algumas ruas, esse final de semana, eu recebi vídeos, fotos de alguns moradores, né, me mandando que as ruas estavam alagadas, outras com alguns buracos, e eu consegui, né, de certa forma, dialogando, explicando para eles que não tem como, né, a secretaria, com chuva, fazer o milagre, mas que está sendo feito. Então, todos entenderam, estão dando parabéns à Secretaria de Obras. Isso eu escutei de moradores dentro daquela comunidade, né? Foi feito essa semana o corte de grama ali entre a Estrada do Mar e o bairro, e eu escutei muito dos moradores que, pela primeira vez em muitos anos, eles não tinham visto um trabalho tão bem feito. Começou com o nosso pessoal, né, concursado, e hoje estava o pessoal da terceirizada lá. E, então, assim, agradecimento à Secretaria de Obras pela limpeza geral, capina, poda, retirada de entulhos, que está fazendo um bom trabalho, não só no bairro Figueirinha, mas em toda a Xangri-Lá. E hoje eu tive cedo, era 7 horas da manhã, eu já estava lá com o pessoal, fiz, inclusive, uma live lá, né, e reiterando um pedido que eu já venho pedido aqui nessa tribuna, acho que alguns outros colegas já fizeram também, junto comigo, para a canalização daquele valo que nós temos lá, né? Já foi feita alguma parte na antiga administração, um pouco já nessa administração, mas que ainda está. E a gente está com um número alto aí dos mosquitos da dengue, né? O pessoal ali, eu estava em live, e os moradores vieram falar comigo, Viva, a gente precisa com urgência o encanamento. Né? Pedir a colaboração da comunidade também, para que eles comecem a se conscientizar da limpeza, da sujeira.
porque foi tirado muita sujeira de dentro daquela comunidade, muito lixo. E isso que a gente trabalha a conscientização ambiental dentro daquela comunidade. Então, é isso que eu digo, para as coisas dar certo, não dá para ser só a gente cobrar do executivo e a comunidade não fazer a sua parte também. A comunidade tem que fazer a parte. Eu venho aqui, se eu tenho que cobrar do executivo, eu cobro, mas se eu tiver que cobrar da comunidade, eu também cobro. Porque a comunidade ela não tem só, né? Ela tem o direito de cobrar, mas ela tem também seus deveres. Então, peço mais uma vez aqui, né, para que a comunidade mantenha, né, o que está ficando bonito. Também quero aproveitar, gente, para falar um pouquinho, né, a gente, pegando o gancho da Secretaria de Obras, fiz um pedido também. Tem alguns pedidos meus de providências que não passam por essa casa, mas eu faço um pedido já direto. A gente tem, né, hoje um sistema que a gente possa fazer diretamente à secretaria responsável. E hoje eu não faço mais nada de boca. A gente manda, o nosso gabinete manda ali, né, através do Podocs, diretamente para a secretaria responsável. E eu já tenho pedido há algum certo tempo sobre também o mesmo trabalho que foi feito no bairro Figueirinha ser feito lá no bairro Arpoador e naquelas redondezas. Porque eu tenho recebido bastante pedidos de solicitações de moradores de lá que precisam com urgência. Então, eu acredito que, assim como foi feito no bairro Figueirinha, também vai ser feito no Arpoador e as outras comunidades em arredores, né? Então, a gente só pede um pouquinho da paciência também, né, das pessoas que, graças a Deus, comigo estão tendo, e a gente está trabalhando junto, né? Executivo, legislativo e comunidade. Um outro assunto também, a gente, essa semana passada, esse mês que passou, a Equatorial está fazendo uma regularização, né, das entradas irregulares, né, de luz lá na comunidade. Muitas pessoas que estavam irregulares, a Equatorial está fazendo um projeto, um trabalho, um levantamento, e está regulando muitas residências que estavam irregulares, algumas sem condições de botar o seu poste, fazer a sua entrada de energia. Então, essa empresa está dando a oportunidade, né, de fazer um financiamento direto para ser descontado na sua conta de energia, onde muitos moradores aderiram, né? E também, mediante disso, eu quero agradecer o Fernando da Equatorial, né, um menino que está trabalhando lá assim, ó, sem horário. Me reuni com ele e, através disso, a gente já fez. O ano passado, eu reiterei esse ano, né, um pedido, um processo interno que foi feito para a Secretaria de Obras, né, para que seja feita a regulamentação da área. Porque lá no bairro ainda existem muitas residências que estão com luz irregular, água, assim como a luz, a água irregular também. E as pessoas, por incrível que pareça, gente, eu escuto muito, até quando eu falo essas coisas, as pessoas dizem assim, não pode. As pessoas têm uma visão que acham que os moradores, né, que hoje estão irregulares lá na comunidade Figueirinha, querem continuar daquela forma, com a energia irregular, com a água irregular, mas não é. As pessoas querem ter a sua luz regular, a sua água regular, mas não está dependendo deles. A gente depende que o executivo faça esse processo. Então, deixo aqui o meu pedido, essa reiteração, para que o executivo continue tendo esse olhar. Eu tenho certeza que isso vai modificar o quanto antes, né? Então, fica aqui esse meu pedido, né, para que o executivo municipal tenha esse olhar maior ali, para que essas famílias possam, muitas vezes, pais de família chegam em casa e vão ter que tomar banho meia-noite, 1h da manhã, tendo que sair 6 horas de casa, porque não tem a sua energia ou a sua água que chega até a sua casa. Também quero aproveitar, próximo domingo, né, é o Dia das Mães. Então, não poderia deixar de usar essa tribuna. Em homenagem às mães, eu queria falar também um pouquinho sobre o torneio de evento de futebol que teve lá na Rainha do Mar. Futebol feminino. Nós tivemos 144 atletas, 144 mulheres, né? Foi um torneio feito ali pelo Cristiano, né? Ele tem um time de futebol feminino organizado, é a primeira Copa Flamengo. Eu acredito que hoje é o único time de futebol feminino que a gente está tendo aqui em Xangri-Lá de Salão. E eles têm representado Xangri-Lá em vários outros municípios próximos. Mulheres, meninas que jogam futebol. E, olha,
Talvez botam alguns meninos aqui no bolso, porque as gurias jogam muito. Elas tiveram nessa Copa, tá, nessa primeira Copa, nesse primeiro torneio, o apoio da nossa Secretaria de Turismo, do nosso prefeito. Tá? Tiveram apoio onde eles cederam, né, os troféus, as medalhas. Então, que o Executivo continue tendo esse olhar para o futebol feminino, para essas meninas que jogam futebol. Né? Eles fizeram agora um pedido, como eles representam a nossa cidade, eu acho que nada mais justo de que eles têm, muitas vezes, eles não conseguem transporte para que essas meninas representem Xangri-Lá em outras cidades. E eles tiram no bolso. Essas mulheres, essas meninas estão tirando do bolso para poder ir lá e representar Xangri-Lá. E elas estão vindo com troféu cada vez que saem da nossa cidade. Então, peço também à nossa Secretaria de Turismo um olhar maior, né, sobre esses projetos. Que a gente vê tanto, a gente está tendo agora, eu acho que o nosso campeonato aqui de Xangri-Lá, né? E como a gente vê esse apoio para o futebol masculino? Então, vamos dar um pouquinho dessa atenção para as mulheres também do futebol. E falando sobre a Secretaria de Turismo, quero também, hoje eu deixo aqui, infelizmente, né, quando eu venho agradecer, hoje eu venho fazer uma crítica para o turismo. Nós estamos mais de 2 meses esperando a iluminação do piquete, que um passa para o outro. Eu já conversei com o nosso secretário, o gabinete conversou, já conversamos, deu uma pane lá, teve cavalos que levaram choque, e até agora nada foi resolvido, gente, 2 meses. Vão esperar uma criança levar um choque lá? O que aconteceu? Cansado de esperar a gurizada do piquete, o Jonathan, o William, né, o Eduardo e muitos outros ali, colocaram a mão. Só que para eles poderem treinar, a gente está numa época de rodeios aí, para eles poderem treinar, porque eles são trabalhadores, trabalham durante o dia, eles têm que treinar à noite, eles têm que trazer uma extensão de casa, fazer uma meia-boca, podendo correr risco, para eles poderem treinar e representar Xangri-Lá nos rodeios próximos. Então, hoje, sim, é uma crítica, mas também que seja uma crítica construtiva. Porque é impossível, 2 meses tu está esperando lá para colocar, arrumar uma fiação. Nós temos fio em Xangri-Lá, né? Então, que fica aqui o meu pedido ao nosso secretário de Turismo para que o piquete do bairro Figueirinha tenha um olhar maior. E também, então, deixando aqui, né, um feliz Dia das Mães, a todas as mães de vocês, a todas essas mulheres que estão aqui, que são mães. Um feliz Dia das Mães, que só nós sabemos o que significa a palavra mãe. Ainda falo para minhas filhas, cada vez que falasse mãe, entrasse um Pix na minha conta, hoje eu estava rica. Todas nós mulheres sabemos disso, né? Então, parabéns a todas as mulheres de Xangri-Lá, a todas as mães, que sejam um feliz Dia das Mães, que vocês sejam abençoadas, que só nós sabemos o quanto a gente tira energia e faz com que todos os dias sejam o nosso dia. Então, parabéns a todas vocês e um bom início de semana. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos. Com a palavra o vereador Adalcir Rodrigues, do MDB. Senhor presidente, vereadores, vereadora, assistência que nos acompanha pelas redes sociais, assistência presente. Bom, venho a essa tribuna usar o meu espaço de explicações pessoais nessa noite para fazer alguns esclarecimentos à nossa comunidade. Quero falar para a comunidade do bairro Arpoador, né, que a parada está próxima, né? Já estou com o projeto na mão. Essa semana acredito que a gente consiga falar com o prefeito. O prefeito está retornando de férias nessa semana. Agendei com ele na quinta-feira e um dos assuntos que eu vou tratar com ele é a parada do bairro Arpoador. Então, convido os demais colegas da mesa, se quiserem fazer presente, para que a gente possa fazer esse pedido, né? E para fazer o encaminhamento de uma vez por todas, eu acredito que está
projeto a Secretaria de Planejamento fez, já tem o orçamento, já tem o memorial descritivo, então está pronto para nascer a criança. Bom, outra coisa que eu quero falar aqui, a questão da limpeza do bairro Figueirinha, né? Eu tive acompanhando lá também, foi realmente tirado várias caçambas lá de lixo, né? A Secretaria de Parabéns tem se empenhado, né, para a limpeza, para a questão do valão lá, que está a céu aberto, mas o Sandro, né, se comprometeu com a gente de que em breve ele consiga resolver aquela questão. A questão do cercamento também, tenho ouvido algumas pessoas, uns favoráveis, outros contras, né, mas a população, eu acho que pelo que a vereadora Vívia colocou aí, ela tem decidido e a sua maioria é favorável. Então, sou, né, também pactuo disso em razão da segurança ali, que vai ser bastante importante para aquele bairro. Outra informação também para a comunidade, a colocação das placas, né, de identificação dos logradouros das ruas, né? Está ficando muito bonito a nossa cidade com essa colocação. Então, parabéns aí ao Moreira, que tomou para si, por decisão do prefeito. Aquela secretaria tirou do papel algo que a gente, por várias vezes, pediu nessa tribuna. Também agradecer ao Sandro, não só pela limpeza, vereadora Vívia, mas também por arrumar as ruas lá no interior do bairro Figueirinha. Eu acredito que são medidas paliativas, né? Aquilo vai só se concretizar as melhorias lá quando se colocar o pavés. E essa é uma decisão do prefeito, né, que já havia anunciado para nós aí que em breve a Figueirinha será contemplada também com pavés, a exemplo dos outros bairros do nosso município. Demais era isso. Quero agradecer a paciência de vocês e desejar um bom final de semana a todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos. Não havendo mais nenhum vereador fazer parte da palavra, encerro a sessão e convido para todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 15 de maio, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos, que Deus nos proteja.